Desculpa, senão os você pode seres matar um humanos bebê, são você seres pode matar... superiores aos animais, sim. E é Ah, por isso... tá. E Aí é claro que nós somos, Por quê? Carol, Por quê? desculpa. Por quê? Nós... Verão, por favor, quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano, porque a gente aceita que a realidade do mundo são pessoas que comem carne e a gente tenta fazer com que esses animais tenham uma vida mais digna. Ju. Na hora que você vê o que acontece nos matadouros, a maioria das pessoas não escolheriam isso. Por Beta, isso que a você indústria não mostra isso. Você já foi ou você só assistiu o Sim, documentário? claro. Houve o consenso. Aqui um dado de reflorestamento. É o contrário, ninguém Se o quer planeta desmatar. inteiro virar vegano da noite pro dia e tal, a gente Vai ser entende as muito limitações, Vai a ser gente muito libera pior. 3 bilhões de hectares para reflorestamento. Porque se tu Deixa eu realmente se argumentar. preocupa com as pessoas, tu Você vai tá demo- defendê-las, vai defender a saúde delas, não isso, apenas se dos acalma. veganos. Peraí, se acalma. Dá pra ver que tu não tá preocupada em realmente ajudar o povo brasileiro. Mas na Obrigado. hora que você só fala e você sai, Alisson, mostra que você não tem como argumentar contra o óbvio. Não é a gente dar, a pessoa é pobre, tem Vai, que comer Cristal, isso. faça seu copo. Eu sou a chefe de Lima, eu sou chefe de cozinha formada pela Le Cordon Bleu de Paris, especialista em churrasco, e hoje eu tô aqui cercada por 30 veganos. O primeiro tema é: veganos matam animais também. Prazer. Olá, prazer, tudo bem? Qual que é o seu nome? É Pedro. Pedro, eu vou dar o start pra você poder começar. Beleza. Bom, Pedro Garuti, sou ativista vegano, né? Sou videomaker também. E, inclusive, isso eu preciso tirar o chapéu. A produção de conteúdo da equipe que faz o conteúdo lá, porra. Ai, obrigada. Eu Meu trabalho com irmão. isso. O cara é fera. Ele é o cara muito é bom. fera, o cara é bom. obrigada. Mas de conteúdo a gente vai chegar lá. Estamos pra conversar sobre isso. Meu nome é Pedro Garuti, sou ativista socioambiental já tem quase 5 anos. Eu vi nisso a principal raiz de vários problemas, né, ambientais, sociais e éticos principalmente, né? Antes, gostaria só de estabelecer bem rapidamente a definição de veganismo. O que você entende por veganismo, né? A gente tá aqui pra debater vegano e carnívoro, né? Sim. O que é vegano na sua concepção? Eu estudei bastante, né, Pedro, para conversar com vocês, para entender o lado de vocês. E o que eu entendo de veganismo é que é uma filosofia de vida que vocês, na medida do possível, da melhor forma possível, no máximo que vocês podem, tentam evitar o que vocês chamam de exploração animal. Então, vocês evitam utilizar roupas que tenham a ver com isso, utilizar produtos que sejam passados por algum experimento com o animal. Vocês evitam, por exemplo, comer carne. Na minha concepção, o veganismo tá em volta disso. É bem por aí mesmo. É o princípio ético de rejeitar a exploração animal para qualquer fim que seja. Sim. Basicamente é isso. Sim. E acho que até no tema que você já colocou, que veganos matam, então acho que já responde bastante a charada, né? A gente é contra a exploração animal. Então, quando você fala, veganos matam também, a gente tá falando de exploração animal. A gente acaba matando uma formiga quando anda, esse tipo de coisa. E é como você estabeleceu, dentro do possível e praticável. Sim. E essas mortes de animais que você se refere, elas não são exclusivas dos veganos. Não, de forma nenhuma. Pois é, não elas foi são isso. muito maiores de quem come carne, né? Quem come carne tá matando os animais que comem ainda os animais que estão nas plantações que os animais se alimentam. Então, na verdade, o meu argumento está baseado muito nisso que você está dizendo. Por que que eu quis trazer essa reflexão? Não é uma charada, eu entendo exatamente o que você está dizendo. O mesmo animal que você está falando, que eu tô falando que os veganos matam, eu, Juliana, também mato de forma sem querer, enfim. Só que o que eu quero mostrar aqui é uma certa questão de hipocrisia mesmo. Não falando hipocrisia no sentido ruim da palavra, tá? Todos nós somos hipócritas em algum ponto da nossa vida. Mas a hipocrisia no sentido... o que que eu quero dizer com isso? Porque pra mim, onde há vida, há morte. No sentido de que pra você sobreviver, alguém acaba morrendo. E eu reconheço, enquanto ciência, a nossa posição na cadeia alimentar. E nós somos o topo dessa cadeia alimentar, né? Por diversos motivos, tanto como predadores, como por pessoas racionais que somos. Eu avalio que, por exemplo, o cultivo de alimentos orgânicos que seja, ou, por exemplo, de monocultura, que alimenta grande parte do mundo, gera morte de muitos animais, e todos nós aqui sabemos disso. Mas mesmo assim, por uma questão de sobrevivência, a gente escolhe comer. E o vegano, no caso, que ele se priva até mesmo de derivados, né, de qualquer coisa derivada dos animais, então à base de plantas, legumes, enfim, ele sabe o que acontece para ele comer, e mesmo assim ele precisa comer por uma questão de sobrevivência, ou seja, de novo, na cadeia alimentar, dentro de um reino animal que fazemos parte, você escolhe morrer, e nesse caminho, ao escolher comer,
você acaba matando animais. Essa é a minha visão. Faz sentido, mas na superfície, né? Como a gente já estabeleceu no começo, é contra a exploração. Essas mortes ainda não são evitáveis. Aí eu te pergunto, em qual sociedade a gente ia evitar essas mortes? A que tá tentando libertar os animais do confinamento e da morte por uma alimentação que não é necessária, ou essa que não se importa com nenhum animal? Mas quando você fala de exploração, o que eu gosto de pensar é o seguinte, toda relação entre um ser humano e um animal é uma relação de imposição. Por que eu vou te falar isso? Porque, por exemplo, alguns de nós aqui, não sei se todo mundo, alguém tem pet aqui? Uhum. Eu tenho pet. Na minha cabeça, os meus pets me amam, eu amo os meus pets, mas eu tenho com eles uma relação de imposição. Eles comem quando eu dou comida, eles bebem água se eu der água, e se eu abrir, por exemplo, a porta da minha casa, pode ser que um deles fique no sofá, pode ser que um deles vá embora. Mas você define o dia de morte deles? Não, não, os animais domesticados, tá? Então. Mas calma, peraí, deixa eu só terminar meu raciocínio que você vai entender onde eu quero chegar. Os humanos, enquanto animais do topo da cadeia alimentar que se impõem sobre os outros animais, a gente fez uma escolha. No Brasil, o cachorro é domesticado, mas em outros países o cachorro é comida. Uhum. E eu não posso chegar no outro país e falar assim, não, vocês aí que sobrevivem a partir disso, que precisam disso socialmente falando, e aí diversas coisas, né? Vocês têm que parar de comer cachorro porque eu amo meu cachorro e cachorro é domesticado. Eu não tenho como fazer isso. Seria, mais uma vez, hipocrisia da minha parte. É uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Os chineses, se eu não me engano, comem cachorro. E eu não tenho o que fazer sobre isso. Eu, Juliana. Agora, a questão da nossa, por exemplo, pecuária, né? É uma escolha de imposição minha, não só minha, né? Da sociedade como um todo, 92%, se eu não me engano, da sociedade come, brasileira pelo menos, né? Se diz comer algum produto de origem animal. Uhum. E essas pessoas transformaram uma cadeia gigantesca de produção, levando a gado de produção, a animais de corte. Enfim, essa é o caminho que eu digo que é de imposição. E a exploração que você fala, Pedro, muitas vezes tem a ver com a questão dos maus tratos. E isso é totalmente diferente. Exploração e maus tratos. Para mim, exploração é uma palavra que vocês usam para tentar pegar aquela pessoa que tem dó e que tudo bem ela ter dó, tudo bem ela escolher não comer. Mas exploração é errado. O que a gente está falando aqui é de maus tratos. Mas se a gente não precisa matar animais para sobreviver, não se torna crueldade matar eles para comer? Não, eu não acho. Eu acho que a gente tá no topo de uma cadeia alimentar, a gente é onívoro, a gente precisa sobreviver e dentro da minha dieta eu escolho, inclusive por ser um ser humano racional, eu escolho tratar esse animal da forma mais digna, da forma melhor possível, para que ele chegue no final da vida dele cumprindo a função de forma digna. Mas é a escolha do animal, cara. Obrigada, Pedro. Valeu, tamo junto. Até daqui a pouco. Pedro tá num lugar estratégico. Opa! Ai, meu Deus! Tudo bem? Qual que é o seu nome? Meu nome é André, tudo bem? André, prazer. Mês que vem completam 8 anos que eu sou vegano. Quer dizer que nesses 8 anos eu estou fazendo o meu máximo possível para reduzir a morte de todos os animais. Não só bois, porcos, mas também peixes, insetos. Quem é vegano não mata 0 animais, mas nós buscamos uma sociedade onde o menor número possível de animais será mortos. Meu nome é André Oliveira, eu tenho 26 anos e mês que vem completam 8 anos que eu sou vegano. Eu estou aqui hoje para defender as vítimas mais escravizadas da história, que são os animais. Se nós aceitarmos a sociedade do jeito que ela é, vai ficar ruim desse jeito para os animais. É muita hipocrisia das pessoas amar o cachorro, amar o gato, mas fala que o porco é para comer, que a galinha é para comer. E a partir do momento que nós colocamos o veganismo como uma imposição ética para as pessoas, assim como sermos contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, porque é totalmente arbitrário. Podemos explorar, é errado explorar alguém pela cor da pele, pelo gênero, pelo sexo, mas tudo bem explorar os animais por serem de outras espécies. Isso é totalmente arbitrário. Então é muito importante a gente levar o veganismo até as pessoas, e eu deixo claro para quem está em casa que para você ser vegano, você não tem que ser uma pessoa específica, eu tenho que ter religião X, eu tenho que ter posição política X. Você pode ser a pessoa que você é, com seus valores, com seus gostos. Aqui somos pessoas muito diferentes umas das outras, mas nós nos unimos na questão do respeito pelos animais. Claro. Então, assim, a agricultura, de fato, para plantar, animais morrem nesse processo, mas a pecuária, não só tradicional no campo, mas também os peixes assassinados, são trilhões de animais mortos todos os anos, mais do que todos os seres humanos que já existiram em toda a história. Então, qual que é a sua justificativa ética para continuar aceitando essa questão de explorar os animais? Você mesmo disse que é contra maus tratos. Você considera maus tratos, por exemplo, chutar um animal, socar um animal? Claro que sim. André, mas e passar uma faca na garganta? Não seria? Calma, André, vamos por pontos que você falou muitas coisas. Eu vou tentar, te responder em vários. Eu vou começar pela parte que você falou
que o vegano tenta o melhor, certo? Sim. Para não morte, se eu não me engano, dos animais. Qual seria a sua solução para esses animais? Tipo, eu tô realmente fazendo a pergunta agora. Pro vegano, o ideal seria que todos esses animais vivessem na natureza, certo? A grande maioria dos animais da pecuária, muitos, tem aquele nome bonitinho, né? São inseminados artificialmente, mas a gente sabe que eles são estuprados para gerar mais um animal que vai ser uma vítima. André, é verdade, muitos animais são. Responde para mim, qual seria a sua solução para esses animais hoje? Perfeito. Seria na natureza? Focando na educação das pessoas, elas pararem de gerar a demanda por produtos de origem animal, naturalmente, menos animais seriam criados. Com os pecuaristas falam, eles são criados para esse propósito. Mas é muito arbitrário isso. Você dá um propósito de vida e de morte para o animal. Não importa se você tem essa política... André, isso faz parte da questão da cadeia alimentar que a gente pode entrar já, mas é que eu queria Mas os animais que comem outros animais, eles comem por necessidade fisiológica, eles precisam. Eu não sei se você conhece a posição da maior autoridade de nutrição do mundo, a Academia de Nutrição e Dietética Americana. Qualquer pessoa, desde idoso, bebê, adulto, atleta, podem ser veganas. Então, se nós podemos ser veganos, André. Por que não sermos? Podem, André, mas tem várias nuances no veganismo que a gente vai discutir já. Calma. Sim. Que você tá quase entrando em nutrição. Deixa eu só conversar com você sobre o seu primeiro tema aqui. Você falou, eu só quero saber qual seria a solução do veganismo para os animais hoje, existentes, porque vamos viver na realidade, Sim. certo? Vamos colocar os pés no chão. Hoje a realidade é essa, independente do que você falou de inseminação artificial ou não, hoje a realidade que a gente vive no mundo é essa. Eu quero saber de você qual seria a solução do veganismo para esses animais. Se vocês querem poupar a vida deles, eu só consigo imaginar, fazendo esse raciocínio junto com você, que você está falando para eles irem para a natureza. O meu ponto aqui é que a natureza é um lugar muito violento. E diferente de nós, seres humanos, que conseguimos trazer uma vida digna para esses animais, na natureza a hiena não é digna. Ela não é digna ela não é fofinha, ela vai comer esse animal. Muitos animais que vivo, comem outros animais, eles comem por essa necessidade. Por isso eu entrei na questão da necessidade. E ele vai morrer com a maior dor do mundo, nós não precisamos. Que é a dor de morrer vivo. Por que você não come seu cachorro, seu cavalo? Porque André, não é necessário, concorda? Isso é cultural, Mas André, o machismo sempre foi cultural, o racismo sempre foi cultural. Não vem não é porque comparar, é cultural. André, não vem comparar. São vítimas iguais. Pelo amor de Deus, aos olhos dos animais, você tá colocando uma das maiores atrocidades que já aconteceram entre humanos. O especismo também é uma atrocidade gigantesca. Com as pessoas comerem carne, Os André. Animais, eles só são associados. Julina, isso é muito ilógico. Por favor. Isso é os muito animais ilógico. só são associados. E aí, João, tudo bem? E aí? Eu não sei. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Qual que é seu nome? Meu nome é Henrique. Henrique, vou dar o play pra você, tá? Henrique, ele falou muitas coisas que eu queria poder falar, gente, mas eu não consigo responder tudo, mas por favor... O tema é veganos também matam animais. Tá. Eu queria pegar o gancho que você falou, o que você faria com os animais, né? A minha solução não seria eles voltarem para a natureza, né? A natureza não tem como, vamos jogar os bichos na floresta. Hoje existem diversos santuários que dão vida digna para os animais, né? Então esses animais eles vão ser bem tratados, eles vão ser devidamente alimentados. Henrique, tá. Eles vão ser bem tratados no santuário, eles vão ter a vida que eles... Henrique, não cabe esses animais nesses santuários. Desculpa, você sabe quantos animais são abatidos por ano para alimentar o mundo? Milhões e milhões e milhões. Bilhões, exatamente. Isso. 70 bilhões. Então, assim, não tem santuário para esses animais. Desculpa, esses animais ocupariam grande parte da terra. Sim, mas aqui você tem uma questão de que os animais, eles são reproduzidos forçadamente, as vacas, os cavalos, eles são reproduzidos forçadamente. Existe a inseminação forçada. Inseminação forçada, justamente para você ter uma reprodução para a produção de alimentos. Não, mas se você tem forçado como se fosse estupro. Mas é uma forçada. Isso não é verdade. Não é verdade. Forçada. De novo, vocês estão humanizando os animais e colocando eles numa posição que não existe. Esses animais não passam por dor. Você sabe o que é uma mulher ser estuprada? Sério, você acha que a inseminação artificial dói? Eu acho que sim. Você tem uma pessoa incluindo... Não, peraí, você acha que inseminação artificial dói? Como é a inseminação? Gente, vocês estão muito você pode me explicar, por gentileza, como é a inseminação das vacas? Como se dá a inseminação das vacas? Como as vacas são engravidadas para a reprodução de animais para abate e para a produção de leite? De forma indolor.
De dolor? Não, eu quero saber como. Eu não quero saber a forma. Agora, o contrário disso seria se você soltasse de novo ela na natureza e um touro, que normalmente é um animal super violento, montasse nela e causasse vários acidentes. Não, mas assim... De novo, gente, a pecuária plenamente. traz métodos de bem-estar animal. O animal não sente dor ao ser inseminado. Isso não existe. O que você está falando não existe. Ele existe. Os animais, a reprodução dos animais, ela é através da inseminação forçada, a vaca é paralisada, você não consegue ela é colocada colocar num na lugar que ela fica parada, não é como se você fosse preso na Mas cadeia. ela é forçada. Você tá tentando humanizar a vaca. Se fosse assim... humanizar. A questão é uma questão ética. Só uma coisa, se você pega uma faca e faz assim pro seu cachorro, ele bate o rabo pra você, Henrique. Sim. Ele não tem raciocínio lógico, essa questão. Ele tem... São seres sem ciência. Exatamente, são seres sem ciência que sentem dor. Eles não têm noção de que você prendeu eles numa cadeia, não é assim que funciona. Não tem noção de estado, de local, de ambiência, não. Não, eles têm. Você coloca eles o sofrem. seu sentimento, Henrique, que eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, no sentimento de uma vaca. Não, mas elas sentem dor. A ciência comprova que a vaca... Na produção de leite, você vem e você tira, você engravida a vaca forçosamente, e uma vez que esse animal, ele tem o filho, ele é retirado da sua mãe, a vaca corre atrás dele, chorando. Isso tem vídeos, E depois disso, qual é a crueldade disso? Evita doenças, evita animais problemáticos no futuro. Inseminação artificial é melhoramento genético. Inseminação artificial é o futuro. E que você sabia que antigamente, quando não tinha inseminação artificial, nascia 50% bezerro, 50% bezerra, e esses bezerros que não tinham uso, esses sim, eram eliminados. Simplesmente não existe isso mais, porque hoje na inseminação artificial nascem 95% bezerras. A questão é, eu tô respondendo uma pergunta que você tá me falando. O que você vai fazer com os animais? Primeiro, se você parar de fazer essas inseminações forçadas, vão ser produzidos muito menos animais. Muitos menos animais para ser... eu quero menos animal? Muito menos animais para vocês serem explorados. Eu quero alimentar o mundo. Você não precisa, você pode alimentar o mundo com plantas. Você pode com plantas de qualidade. E aí, de novo, as plantas fornecem alimentos. Não, mas as plantas, elas fornecem, e você que começou o assunto, as plantas, elas fornecem nutrientes de qualidade. Tudo bem. Hoje você tá, inclusive, estimulando a fome. Desculpa. Obrigado, viu? Parabéns, viu, pela coragem. Ai, valeu. O segundo tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. Tudo bem? Prazer. Tudo bom, prazer. Qual que é seu nome? Meu nome é Giovana Poker, eu sou advogada animalista e eu tô aqui tanto pessoalmente como vegana, também profissionalmente representando os animais. Bom, meu nome é Giovana Poker, eu tenho 33 anos, sou advogada animalista e como já diz, né, o nome da minha própria profissão, eu estou aqui hoje para falar em nome dos animais e mostrar que o veganismo é a única alternativa ética de convivência com as demais espécies, com o meio ambiente e inclusive dentro da nossa sociedade. E de fato, o intuito do veganismo, ele não é salvar o mundo, né, porque a gente sabe que existem diversas questões sociais, econômicas, enfim, que são problemáticas na nossa sociedade e precisam ser resolvidas de diversas maneiras. Com certeza. Mas o veganismo, ele tem um pressuposto básico, né, de respeito a todo ser senciente, o que por si só... Mas eu também, viu? Sim, mas de fato isso teria o viés de solucionar muitos dos problemas que nós temos sociais e também em relação à exploração animal, que é onde a gente tem o nosso ponto principal. Eu ouvi você comentando, né, que os animais não possuem racionalidade, e isso é um fato científico que já é comprovado. Não sei se você já leu a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal, onde neurocientistas do mundo inteiro atestaram que os animais possuem os mesmos substratos neuroanatômicos e neuroquímicos que nós, seres humanos, temos no nosso cérebro. Sim, que eles são seres sencientes. São seres sencientes. Sim. E possuem racionalidade. O que é isso? É a possibilidade do animal sentir dor, prazer e ter vontades próprias. Tá, mas quando você fala assim, fica parecendo que eles são seres pensantes como nós humanos. Eles não têm o mesmo nível de raciocínio que nós temos. Isso é comprovado cientificamente. Porque a racionalidade é Giovana, né? Isso, só pra concluir, a racionalidade ela é um atributo. Tema, porque esse é o outro tema, Gi. Sim, mas eu gostaria de comentar que o veganismo visa a exclusão desse tipo de exploração, porque a partir do momento que nós reconhecemos como legítimo, né, você instrumentalizar o corpo de outro ser senciente, nós
estamos, então, autorizando a instrumentalização de seres humanos que também têm uma racionalidade diminuída ou não possuem racionalidade? Hoje é porque, na minha visão, você nega muita coisa quando você fala isso. Você nega principalmente uma herança cultural gigantesca e uma questão até anatômica e fisiológica do nosso corpo, porque como caçadores-coletores, nós tivemos diversas mudanças no nosso corpo, por exemplo, o aumento do nosso cérebro, a nossa fala. O ser humano é um ser Você falou, carnívoro. deixa eu falar só um minuto. O aumento, por exemplo, do nosso intestino delgado, que é responsável até mesmo por digerir essa carne de forma completa. Então, eu preciso que você entenda, primeiro, o tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. O que você está me dizendo não leva para esse lado. E segundo, ignora completamente a nossa cultura, a nossa herança. Eu, Juliana e outras milhões de pessoas brasileiras e mundiais escolhem não ignorar. Eu acredito certo, que a mas carne a foi nossa herança, você diz que isso é evolução em relação a quê? O tratamento com os outros animais? Também, com certeza. Você imagina como é que era quando a gente caçava esses animais. A gente acredito que era muito menos cruel do que é hoje em dia, mas a grande questão é que nós temos a racionalidade para poder escolher a forma como nós vamos sobreviver. Na época que nós éramos caçadores, a gente era menos violento do que hoje? Exatamente, porque eram animais que tinham vida livre, não eram reproduzidos artificialmente, confinados em larga escala da forma como eles vivem hoje, abatidos de maneira instrumental da forma como existe hoje, e a alimentação era baseada estritamente no necessário para a sobrevivência, ao contrário do que acontece hoje, que nós consumimos muito mais produtos de origem animal do que seria o necessário para uma pessoa que é onívora, inclusive. Gi, deixa eu te falar, eu já comentei sobre isso. A floresta não é esse bichinho lindo, maravilhoso que vocês assistem na Disney, gente. É eu selvagem, assisto documentários de vida selvagem, até porque trabalhando como advogada animalista, nós, como caçadores pela liberdade dos animais você não me deixa falar, né? Que não é o caso dos domésticos. Não adianta, assim, você veio conversar, não foi? Então, exato. Por favor, deixa eu falar só um pouquinho. Na floresta, a vida selvagem é super violenta. Qualquer pessoa em casa que assistir um documentário vai saber do que eu tô falando. Animal não mata fofinho. E a gente, como caçador-coletor, pra sobreviver, nós não éramos fofinhos também. Não então você acha que hoje nós somos fofinhos com os animais? Somos amorosos. A questão é, nós não éramos. Você tá falando que era muito melhor, que a vida era muito menos violenta. Eu estou dizendo que hoje nós temos condições tecnológicas e científicas de ter uma vida livre da exploração animal. Nós não precisamos nem caçar e nem não precisa. Eu escolho comer carne. Isso, mas é uma escolha, não uma necessidade. Não, mas todo animal, todo ser humano é onívoro. Pra mim pro meu corpo é uma necessidade. O seu corpo é um corpo humano, ele é onívoro, ele pode se alimentar de produtos de origem animal ou de origem vegetal. Negar a herança, negar o que a carne trouxe como evolução, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, o nosso cérebro, a nossa fala, gente, o nosso raciocínio. Olha estudo, tem estudo que comprova o tanto que a carne evoluiu na nossa fala. E se hoje nós somos tão evoluídos, que tal escolher não explorá-los mais? Bem, se nós temos essa evolução moral e fazer com que eles levem uma vida digna até cumprirem sua função. Mas, de novo, você passou 5 minutos falando e não falou do tema. Sim, o tema é exatamente esse. O veganismo não tem como pressuposto básico salvar o mundo. O veganismo... Tá bom? Obrigada. Graças a Deus. Começa? 2, 3 e pode ir lá. Deixa eu ir. Tudo bem. E aí, beleza? Nick. Posso chamar de Nick? Nicole, pode chamar de Nick. Pode? Então vou dar o play pra você, Nick. Então o tema é impossível salvar o planeta sendo vegano. Bom, eu já sou vegana há 10 anos, queria deixar isso claro aqui. Eu acho que um mundo que é melhor, pro planeta ser salvo, ele tem que primeiro acabar com os matadouros. Meu nome é Nick Aspe e eu tô aqui para defender os animais, porque eu acredito que os animais merecem respeito e a violência contra os animais é inaceitável. Porque tem duas formas de viver. Uma forma que é confinar animais, escravizar eles, colocar eles numa situação de abuso, depois mandar eles pro matadouro, violentar eles, cortar o pescoço deles e continuar engravidando esses animais para continuar esse ciclo de violência e morte. E tem uma outra forma de viver, que é a forma vegana, em que isso não acontece, que matadouros não existem. Então, qual que você acha que é a forma que a gente
tá mais perto de salvar o planeta. Um mundo com matadouros, onde esse ciclo de violência horrível, vergonhosa, nojenta, que é o que a gente faz com os animais, é nojento. Você me falar que os animais são bem tratados e depois você cortar o pescoço deles, é totalmente surreal, é insano. Então, é isso que o vegano defende. É acabar com a violência com os animais, porque não tem necessidade nenhuma da gente comer animal. Não tem necessidade nenhuma da gente explorar animais. Nick, eu entendo a sua compaixão com os animais. Eu tô vendo que você tá emocionada. Não é compaixão, é justiça. E isso é uma causa forte pra você. Muito forte. Só que o que acontece aqui é que você, ao ser vegana, você quer tirar a opção do outro, de não ser. Só um minuto, você falou bastante, se eu puder terminar. Sim. E você começa a sua frase, de novo, comparando o que a gente tem com os animais de produção com a escravidão, que é uma das atrocidades maiores. Não, pera, você acabou de falar um minuto inteiro. Mas você não tá respondendo a minha pergunta. Você tá comparando as pessoas que comem carne, viu, gente? Com uma das maiores atrocidades já acontecidas na história do humano, em que humanos não tinham o mesmo direito, humanos Como entre você si. chama um animal que é confinado contra a vontade dele e que é assassinado animal de produção, pra virar Nick. Animal de produção. Escravo. Isso é um escravo. Que é abatido. É escravo. Que é abatido de forma indolor. Se fosse você, se fosse uma mulher, uma criança no lugar desses animais, você chamaria de quê? Você chamaria animal de quê? é abatido de uma forma indolor. Você chamaria de quê? Totalmente diferente do que você chamaria tá de dizendo. quê? Se eu Quando te ela colocasse usa esses lá, termos, degolar, ela fala como se eles fossem degolados vivos, ainda Vivos, cientes. exatamente. Eles não é não morto, são. não. Eles estão vivos. Gente, eles estão vivos. Eles estão insensibilizados. Eles estão sofrendo, eles estão falar, numa fila do abatedor. Eu já estive em vários abatedouros. Eu já vi muitas cenas de abatedor. Com certeza você não teve. Vocês são seletivos e vocês normalmente escolhem aquilo que vocês querem mostrar pra população. Então você tá falando que eu sou mentirosa? Eu acho que você tá dizendo. Eu fui no abatedouro de porcos e eu vi eles se debatendo, eu vi eles agonizando no chão. Nick, que chama. Sistema então nervoso. Eu vou fazer isso com você. Eu vou te dar um choque na cabeça, depois eu vou cortar seu pescoço. Aí a gente vê quem tá falando de escravidão. Quem que tá falando? Você. Olha é o você nível, que tá defendendo. Você tá defendendo escravidão, olha querida. Olha o nível baixo que você chega a ponto de comparar isso com a mesma nível baixo é o que você tá fazendo. Defendendo violência e escravidão. Não, ela nem me respondeu a minha pergunta sobre o planeta. Você não deixa falar? O animal degolado, ele tá Mas morto já. Ela tem direito de falar o tempo todo e ela me interrompe. Ela pode falar o que ela quiser, desde que ela deixe eu falar. Mas você não respondeu a minha pergunta. Mas você não me deixa, que é isso? Você não deixa ninguém falar. Gente, o tema. Sabe que é seu nome, Deixa eu só querido? deixar minhas coisas aqui. Oi, Ju, bom dia. Meu nome é Vitor. Vitor, vou dar o play, tá, querido? Beleza. Vou lembrar o tema, quer? Exatamente. É impossível salvar o planeta sendo vegano. Vamos, por favor, conversar sobre isso. Por favor. Eu queria, em primeiro lugar, entender o que você quer dizer com salvar o planeta, qual é a sua visão em cima disso, o que você entende que os veganos estão argumentando de salvar o planeta, quais são os nossos pontos, que daí a gente consegue ficar no tema e trazer dados, trazer pesquisas e também tudo porque mais. A frase ela é resumida exatamente pra gente ter um impacto, mas não necessariamente ela diz tudo, né? Então, exatamente o que você quis dizer. Bom, meu nome é Vitor Soares Micelli, sou vegano há 9 anos, sou arquiteto urbanista, mestre em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo e estou aqui para defender o direito dos animais. Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, muitos veganos culpam os gases, o metano, que é um gás de efeito estufa, pela poluição, né, por esse aquecimento e tudo mais. E o que eu quero trazer é que, primeiro, existe um ciclo biogênico do carbono, eu não sei se você conhece isso, que tem a ver com a pecuária em si, que inclusive a pecuária é parte da solução dessa soma, até às vezes positiva, no sentido dos gases do efeito estufa. E a minha ideia aqui é mostrar que, apesar de tudo isso, de vocês, talvez no seu caso, Vitor, saber disso, muitas das vezes o que eu sinto é que vocês ignoram a principal causa para culpar o animal, quando a principal causa, na minha opinião, é o ser humano. Legal. Eu gostaria de primeiro entender, quando você traz essas informações,
quais são as fontes, os estudos que você leu para trazer essa argumentação? Tá, eu tenho alguns. Porque as pesquisas mostram que, por exemplo, vamos tratar de Brasil, né? A gente está aqui em momento de COP, é super importante trazer a Amazônia, por exemplo, né? A gente tem alguns dados que mostram entre 80% a 90% do desmatamento da Amazônia é causado pela atividade da pecuária. E é importante a gente lembrar, sim, é dado do MAP Biomas, pesquisa brasileira, ciência brasileira de ponta, trazendo dados importantíssimos que são aglomerados através de satélites. A gente tem um corpo científico muito importante e muito presente nesse tipo de discussão e, de novo, que eu trago. A ciência brasileira, ela é de ponta e traz esses dados pra gente. Então, entre 80% a 90% do desmatamento da Amazônia é causado pela... Isso primeiro pra justificar, né, se depois ir pra outro. Pecuária. Deixa eu só trazer também o dado do metano que você comentou, né? Mas que aí a gente já tem um desmatamento, depois vai pro metano pra ficar fácil pra galera em casa entender. Eu só vou rebater então você nesse sentido do 80, 90 pelo seguinte. Eu também tenho dado, depois eu te mostro certinho, porque, gente, eu confesso que eu fiz muitos estudos, eu trouxe tudo pra mostrar pra quem realmente tiver interesse depois, esses estudos, tá? A gente vai subir os nossos também, a gente tem os 30 veganos, a gente vai colocar as nossas fontes lá, então o pessoal de casa pode conferir tudo isso. Mas os 95%, eu não sei se você sabe, mas 95% do desmatamento é criminoso. Quando você coloca isso na conta da pecuária, você coloca isso que 80%, 90% da pecuária é criminosa. Isso não é verdade. Calma, só um minuto, gente, deixa eu explicar o meu ponto aqui. Tem muito grileiro, por exemplo, que está interessado no roubo de madeira, interessado no roubo de minério, tipo ouro, interessado até mesmo em fingir que aquela terra é dele, coloca boi ali, boi que ele nem produz, ele não tem intenção daquele boi virar nada, ele não tem intenção daquele boi virar uma produção, uma pecuária de gado de corte, nada disso. Ele faz aquilo ali, ele desmata colocando fogo, incendiando, e isso cai na conta da pecuária. Esse cara, assim como você com certeza acredita, eu acho que esse cara tem que ser punido, tem que ser preso, esse cara tem que ser muito punido pelo que ele faz. Desmatamento é crime e eu nunca vou concordar com desmatamento. O dado errado tá em você colocar grileiro, gente que finge que é da pecuária de verdade. Só que tudo isso é causado pela pecuária, 80%, 90% é causado pela pecuária. Se ela é legal ou não, continua sendo o mesmo tipo de atividade. Não, de forma nenhuma. Grileiro não é pecuarista, você não pode falar isso. Gente, criminoso, é a mesma coisa de eu falar pra você, por exemplo, o dado do Labella recentemente foi... Não, mas eu só tô te dando um exemplo rápido pra vocês em casa entenderem, pro Vitor entender o que eu quero dizer. Ele foi, supostamente agrediu a mulher. Eu não posso virar e falar assim, veganos agridem mulher, gente. Tudo bem, a gente também não concorda com esse tipo de violência, a gente abomina esse tipo de violência. Nenhuma, nem com desmatamento. E nem por isso você pode dizer que 80%... A gente tem dados globais que o principal vetor de desmatamento do planeta é a pecuária. Aí vamos de forma nenhuma, porque você coloca o desmatamento também na conta da pecuária. De novo, você atribui um crime na conta da pecuária. Você joga todos os pecuaristas no crime, mas, Vitor, é muito difícil conversar quando você chama 80% pecuária de nós... legal ou ilegal, ela é um vetor, principal vetor de desmatamento da Amazônia hoje, gente, não tem porque o Brasil desmatar mais, o Brasil não precisa de mais terra. Aí, beleza, a gente tem estudos que comprovam que ao passar dos anos nós vamos precisar de menos terra e produzir mais. Reflorestamento. É o contrário, ninguém Se o planeta inteiro virar vegano da noite pro dia e tal, a gente entende as limitações, a gente libera 3 bilhões de hectares para reflorestamento. O maior potencial de reflorestamento no planeta hoje é todo mundo virar vegano. Então, se a gente está discutindo o meio ambiente... Primeiro, onde é que você vai colocar os animais se todo mundo virar vegano? São várias discussões. A gente vai voltar nessa discussão. Você vai precisar de mais monocultura. Você sabe o que monocultura faz? Mais morte de bicho. Mas o seu orgânico não alimenta o mundo, Vitor. Lógico que alimenta. Não alimenta, ele não é escalável. Quando a gente olha os dados de produção... Ele não é se a gente pega, por exemplo, a agrofloresta, ela tem uma produção por hectare muito, significativamente maior do que qualquer produção animal. Então, se a gente está preocupado com alimentar o planeta, como você diz, né, salvar o planeta, a gente está querendo salvar do quê? Salvar dos danos que a pecuária causa, dos danos que a indústria petroquímica causa, que tem muita relação com a pecuária. A indústria petroquímica tem muita relação com a pecuária. Então, a gente quer salvar o planeta, tirar a pecuária. Quando você coloca o desmatamento na culpa da pecuária, você está sendo muito injusto. Legal ou ilegal, a gente tem desmatamento, 80% a 90%, 80% a 90% da pecuária. Com certeza, Vitor, você não ia falar. É uma exceção, pode ser uma exceção, pode ser a pequena produção, pode ser a pequena produção e a exceção disso. Nesse país, a grande maioria das pessoas são boas, Os dados científicos não mostram esse tipo de informação. Não são pessoas criminosas. Dados não mostram esse tipo de informação. Muito bom.
Obrigado, gostei de Ju. conversar com você. É bom a gente discutir dado, discutir ciência, é importante Óbvio, a gente discutir eu vim isso. pra isso. O terceiro tema é: os veganos se importam mais com os animais do que com as pessoas pobres. Nossa, precisava vir aqui. Olá, Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Eu sou o Lars, pronomes Lars. masculinos. Você quer dizer um pouco mais sobre o seu ponto de vista em relação a isso? Claro, claro. Meu nome é Lars Suassuna, meus pronomes são ele, eu sou uma pessoa não binária, isso é importante também falar. Eu acredito num mundo onde os animais não têm que ser alimento, eu acredito no antiespecismo e que todos os seres merecem respeito. O que eu quero trazer nesse tema é basicamente uma preocupação, acho que de todo brasileiro, que é basicamente hoje colocar comida na mesa. Eu acho que muitas pessoas vivem numa situação terrível de miséria, isso a gente sabe, e a gente tenta, juntando pecuária e agricultura, fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a comida de qualidade e possam se nutrir, possam ser saudáveis. Acontece que isso não é a realidade de grande parte desse país, e a minha preocupação aqui tá na questão de que às vezes vocês demonstram muita compaixão pelos animais, e a gente percebe isso, é claro, em todos vocês. O problema é que a dieta vegana, na minha concepção, exige conhecimento. E conhecimento é caro nesse país. Infelizmente, conhecimento é muito caro. A gente vê diversas formas, inclusive, de conhecimento que não chegam até populações mais pobres, e isso acaba levando a, enfim, diversas consequências, né, ruins, no caso. E aí eu queria entender com você, se você... em que sentido você discorda de mim? Bom, se você for analisar o preço da carne, por exemplo, ela é muito mais cara do que a maioria dos vegetais. A maioria das pessoas... Mas a carne não é a única proteína animal, né? Você sabe. É tipo carne no geral, eu digo frango, enfim, eu não vou entrar frango. Oh. Frango não, frango é uma carne barata. Tudo bem. Frango é uma carne que muitas pessoas têm mais acesso. O quilo do frango é R$10, sabia? Ok. Mas a maioria das pessoas... Mas o feijão não é completo, gente. Não, mas vamos entrar em nutrição, não. Vamos ficar no tema, porque a nutrição vai chegar. Já? Eu não falei nada. Nossa. Vixe, não fui eu. Nossa. Não dá nem pra saber quem foi. Foi rápido. Rafa? Tudo bom? Tudo Boa bem, tarde, Rafa? tudo bem? Prazer. Você tinha falado do frango, né? O preço do frango? Sim. Quanto que tá? R$10 o quilo. Então, em 1 quilo de frango, você vai ter um pouco de água, então vai ser 900 gramas de carne a R$10 com 25 gramas de proteína a cada 100 gramas. Ai, Rafa, você mais foi ou menos, fundo mais ou na menos. nutrição aí, eu não vou conseguir Vamos botar discutir isso com 27 você. gramas de proteína a cada 100 gramas. Eu não sou nutri também, pessoal, só uma referência aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Nereu, sou vegano há 10 anos, sou empresário e eu tô aqui porque eu acredito que o que nós fazemos com os animais é cruel, é desnecessário e é energeticamente ineficiente, além de que a gente tem uma grande gama de alimentos vegetais que trazem, além de saúde, qualidade de vida e equilíbrio ao planeta. Na soja em grão, a gente tá a R$7 o quilo, vai dar 37 gramas de proteína a cada 100 gramas. Não, mas aqui, desculpa te interromper, é porque a questão da nutrição em si, a gente vai entrar, você tá falando do preço, É que na você verdade, trouxe da a nutrição, soja, né? você trouxe a nutrição, o Não, preço é porque e agora- o volume de é porque proteína. nós vamos chegar a gente lá. tá falando de proteína Mas, na completa e mais verdade- barata, você concorda? Não, então, de forma nenhuma, não acho que a soja é uma proteína mais completa do que proteína animal, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que a dieta vegana exige conhecimento. Nós estamos falando mais de uma questão social e econômica agora, tá? Então, a questão que eu quero entrar aqui com você é assim, pensando numa sociedade mais pobre, que tem pouco acesso, por exemplo, a gente está em São Paulo hoje, Rafa, se a gente for ali do lado na esquina, a gente vai ter acesso, por exemplo, ao Mundo Verde, que vai ter vários, imagino eu, que tem vários produtos veganos. Sim. Mas essa não é a realidade de grande maioria da população. As pessoas vivem em vilas, muitas vezes as pessoas pescam, por exemplo, a própria comida. Eu conheço pessoas Tudo bem, mas no que seu vivem- próprio sistema a gente está falando de mais custo e mais risco, porque se a gente for parar para analisar a dificuldade de você manter uma proteína de origem animal é muito maior do que a vegetal. A vegetal você pode guardar ela de forma quase hermética e você vai ter uma durabilidade aí de 6 Rafa, meses. de jeito Deixa eu só nenhum. concluir o raciocínio. Tá. De 6 meses dessa proteína completa, como é o caso da soja, vocês podem verificar, de forma integral. Ao mesmo tempo, a carne, se você não refrigerar, você perde ela em pouquíssimo tempo, sem falar nos riscos, Gente, mas não é assim que funciona. Quando você tem um animal, por exemplo, a gente sabe que os animais, eles vivem super bem em terras marginais. Que significa que essas terras não são
propícias para cultivo, tá? De alimentos, por exemplo, alimentos, legumes, verduras. O que acontece com o Só um bife minuto, se ele calma, ficar 2 horas sem refrigeração? Deixa eu concluir meu raciocínio aqui rapidão, tá? Aí, esses animais, por exemplo, que vivem em terras marginais, muitas vezes as pessoas mais pobres têm a própria galinha no quintal. Porque essa galinha, ao mesmo tempo que ela vai dar um ovo, que é um alimento super rico em nutrientes, ela também depois, no final, pode virar comida, pode virar carne pra essa pessoa, pode virar... Tá correndo o risco de consumir e pegar a salmonela, por exemplo. Risco de morrer de fome. Desculpa, a gente tá em riscos muito diferentes aqui. Eu tô falando de uma pessoa pobre, muito humilde, que ela conseguiu ter uma galinha no quintal dela pra criar, pra fazer ovos, pra família dela pôr comida na mesa. Você acha mesmo que essa pessoa tem condição, Rafa, de saber um quebra-cabeça vegano pra se manter bem nutrida, mas não saudável? Tem quebra-cabeça. Se você misturar Rafa, arroz e feijão... Você dizer que a dieta vegana não precisa de conhecimento é até perigoso. Ju, você falou sobre a proteína não ser completa. É até perigoso. Se você misturar arroz e feijão, você já tem a proteína completa. E a soja é proteína completa. Rafa, temos nutricionista aqui pra explicar isso pra você. Rafa, desculpa, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou nutricionista, realmente eu não posso debater a questão do micronutrientes. O que eu tô falando com você é, as pessoas passam fome, conhecimento custa dinheiro nesse país. E você tá dizendo que a dieta vegana não precisa de conhecimento, que é só você comer arroz e feijão que tá bom, Rafa. Eu não disse isso, eu disse que uma forma de montar a proteína completa, tá parecendo isso. além de ser muito mais barata, assume menos risco. Todas as pandemias que existem na história vieram por uso de animais na alimentação e por muita proximidade. Literalmente todas as pandemias. Se a gente tá falando... mentira. A peste bubônica não era animal de produção. A peste bubônica não era animal de produção. Ó, tá aqui, ó. Vou deixar pra você um relatório com todas as pandemias do mundo pra você ver. Tá aí, zoonose existiria, pode ver os nomes. Zoonose existiria com ou sem animais de produção. Isso não é verdade. Uai, essa foi fácil. Tudo bem? Tô no personagem do Maluco no Pedaço. Tudo bem? Como é que você tá? Prazer, qual que é seu nome? Henrique. Eu entendo que isso é um pouco do senso comum, sabe? Eu vou trazer uns dados aqui pra gente pensar se realmente é vegano que pensa assim ou se é a galera do agro. Por que eu falo isso? A gente tem um dado da Embrapa, tá? 80% da soja é produzida para farelo de soja, ou seja, vai virar ração. A gente já sabe que no Brasil a gente tem plantações extensivas e que boa parte disso vira comida para gado. Então a gente tem no Brasil também uma população... o gado não, 86% do que o gado come não é digerível para humanos. Beleza, mas a matéria-prima é soja. Até aí, tudo bem. Voltando no raciocínio. Peraí, deixa eu só concluir aqui, voltando no raciocínio. Então a gente tem no Brasil uma população de gado tão grande quanto a população humana aqui. Igual você comentou, se eu for ali tem gente passando fome e gado não passa fome. Mas é porque ninguém dá comida, né? Sendo que 80% é um capitalismo, da soja, a gente vive no mundo capitalista. plantada no Brasil vira ração para gado. Outro dado importante, isso aqui é da FAO, tá? Então, 80% da agricultura, das terras que são agricultáveis no mundo, é somente para agropecuária. Então, a gente vê que, apesar de ter todo esse volume de terra para agropecuária, só 17% das calorias consumidas no mundo vem de matéria animal. Deixa eu te falar, 2/3 dessa terra são terras marginais. De novo, terras que não são próprias para cultivo. E só para terminar o argumento, já que você jogou a soja, só um minuto, beleza, eu vou falar com você o seguinte, a galinha sim. A galinha come o alimento, por exemplo, a gente alimenta com um alimento que o humano poderia comer. O gado não. O gado, ele consegue comer muitos subprodutos dos produtos que a gente produz. Mas beleza, sim, tem muita monocultura de soja, isso aí é inegável, pra gente alimentar o gado, né, e os animais da pecuária. 80%. Mas o negócio é o seguinte, se a gente não tivesse esse gado como comida para o mundo, você também, Henrique, acabaria tendo que ter mais monoculturas para alimentar o mundo. Por que eu te falo isso? Por que eu te falo isso? Só terminar o meu raciocínio, tá? Tem outros dados aqui, mas... Commodities, eu não sei se você sabe, apesar de serem muito baratos e tudo mais, a commodity tem uma função, que é alimentar o mundo. Se hoje a gente tira essa proteína, uma proteína de altíssima qualidade, gente, ninguém aqui pode negar que a proteína animal é de altíssima qualidade. Se você tira essa proteína, você vai ter que alimentar o mundo de outra forma, e isso significa sim mais monocultura. Então, mas se a gente olha aqui que 17% das calorias consumidas no mundo vem da proteína animal e o restante é de proteína vegetal, como é que você me afirma isso agora? Se atualmente não é feito dessa maneira. A gente tem aqui, ó, que 17% FAO, é da FAO. Ela fala o quê? 80% das terras agricultáveis no mundo, 17% das calorias consumidas no mundo vem de
produtos animais. Mas o que isso quer dizer, Henrique? Caloria? Que caloria quer dizer? Meu Deus, você come pra se alimentar. Gente, pelo amor de Deus, por exemplo, dentro de... Não, gente, sim, porque dentro de uma mesma quantidade de feijão, de uma mesma quantidade de frango, você tem totalmente diferente. Um frango tem menos caloria que o feijão. Não quer dizer que você tem que pegar em números reais. Até porque as pessoas podem ter muito acesso a... A gente pode falar, então, sobre a porcentagem de proteína. Não tem problema. 60% da proteína que o ser humano consome no mundo vem de proteína vegetal. Desculpa, deixa eu só te interromper um segundo. A gente estava falando questão de pessoas pobres, tá? Então eu vou entrar aqui de novo. Essas pessoas, elas conseguem ter animal, elas não conseguem plantar, Henrique. Você tem noção como é difícil plantar? Não tô falando de plantar, eu tô falando de ir ali e comprar um negócio que já tá pronto. Como assim, Henrique? Ali onde? Você Meu Deus do céu, o tamanho daquele cara ali, velho. Você tem noção da... Não dá pra ser vegano. Nada a ver. Dá pra se alimentar. Claro que dá pra ser vegano, gente. Eu nunca neguei isso. Eu acho que exige conhecimento, e conhecimento nesse país é caro, custa caro, as pessoas não têm. Exige Henrique, conhecimento. Nosso papel aqui hoje é mostrar pra população que realmente dá e é fácil de acontecer. Se você for fazer dieta vegana, busque ajuda profissional, gente, porque não é tão fácil assim. E se você... Assim como hoje, no Brasil, uma boa parte da população passa fome e sofre de desnutrição. Henrique, num sistema onde a carne é última produzida. coisa, eu vou dar um exemplo... Boa. Desculpa, obrigada, Henrique. Valeu. Prazer falar com você. Ô dó. Gente, olha a pressão. Oi, Ju, eu sou a Cristal. Prazer, Cristal. Oi, eu sou a Cristal Castor, sou vegana há 14 anos. Eu sou ativista pelos direitos dos animais, sou escritora, palestrante, produtora de conteúdo. E eu tô aqui porque eu quero falar pelas vítimas, pelos seres mais oprimidos desse planeta, que são os animais não humanos. Aqui a questão é social, tá, Cristal? Eu vou até colocar mais um dado, já que você sentou aí pra gente poder ter mais um assunto, porque eu acho que, assim, às vezes me parece que vocês se importam tanto com os animais que vocês esquecem, por exemplo, o tanto que o agro representa em questão de riquezas para esse país. Por exemplo, a gente tem o dado de que 28 milhões de pessoas têm relação direta ou indireta com o agronegócio em si. E 8,4% dessas pessoas estão relacionadas à pecuária, que é o que mais atinge a causa de vocês. Será que a gente não está tão afastado das fazendas? Será que a gente não vive tanto na cidade que a gente se esquece da pessoa que está ali? Porque são gerentes de fazendas, são cerqueiros que literalmente cercam fazendas, são pessoas muito humildes que trabalham nesse ramo. E a sensação que eu tenho é que, assim, pro veganismo, esse ramo tinha que acabar. E a solução é essa. E não tô ligando pra vida dessa pessoa, sabe? Então, a minha questão aqui é com essas pessoas mais humildes. Por que a solução é essa? Por que a solução é o veganismo e não a gente pensar em outras práticas sociais? Existem 2 estudos. Um da Universidade de Oxford, que diz que uma dieta vegana pode gerar uma economia de até 1/3, em comparação a uma dieta convencional. Perfeito, concordo. Tem outro Desde estudo, que a pessoa tenha conhecimento. Tem outro estudo que diz que, aqui do Brasil, da Mercy for Animals, que um prato com carne, um prato sem carne, chega a ser 60% mais barato do que um prato com carne. Pode ser. Eu também não vou discordar disso. Então, no caso, se a gente não se importa com as pessoas, porque a gente se importa com os animais, na verdade isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Não justifica criar bilhões de animais só porque as pessoas, você fala que a gente não se importa com as pessoas. Se a gente não se importasse com as pessoas, aí eu tô nervosa. Não, mas você tá indo super bem. Por exemplo, lá no Rio, a gente entrega quentinha para as pessoas em situação de rua. São quentinhas veganas. A gente tenta educar as pessoas. Então, assim, se o problema é educação... Mas perfeito, deixa eu falar, por favor. Perfeito. Se o problema é educação, a gente precisa da educação para as pessoas. Claro. E elas também... A carne é cancerígena, carne tem... Não. Carne processada. Aí não. A carne barata é a carne processada. As pessoas vão comprar salsicha, salame. E essas carnes, pela Organização Mundial da Saúde, elas são risco 1 de câncer. Ou seja, já é cientificamente comprovado. É esse tipo de comida que as pessoas estão dando. Cristal, posso falar? Para as pessoas. Vai acabar. Deixa eu falar um pouquinho? Não, deixa eu falar, porque você já tá falando Mas muito. aí a Cristal não veio conversar, gente. Desculpa, Porque Cristal. aí você vai ficar enrolando, mas Ju. Eu vou Vai enrolar? ficar enrolando. Você tá enrolando há 2 minutos e meio, Cristal. Não deixa eu falar. Rapidinho, deixa eu te dizer uma Ju, coisa. a gente tem que dar para as pessoas opções éticas. Esse é o problema. Não é a gente dar, a pessoa é pobre, tem que comer Cristal, isso. faça seu corte. Não tô aqui Você pelo veio corte. pra fazer o corte, então olha lá pra aquela câmera corte. ali, faça seu corte. Porque ela não veio conversar comigo, O agro não liga para as pessoas pobres. Cristal, posso O falar? agro exporta. Ele faz do Brasil uma fazenda de commodities. É isso que o agronegócio faz. Cristal, de verdade, se eu não puder falar, fica difícil. Posso falar rapidinho? De novo,
O veganismo pode sim ser uma dieta mais barata. Ninguém aqui tá negando isso. Eu não tenho intenção de mentir pra ninguém em casa. O que eu tô dizendo Você tá mentindo a partir do momento que você fala que a gente não se importa com as pessoas. Pra fazer uma dieta vegana, ela pode sim te afetar. Carne não dá câncer. Esse estudo é um estudo péssimo que no final, na conclusão, ele fala baixa confiabilidade. O estudo coloca na conclusão. É número 1. Porque eles não podem dizer se a correlação é a dieta vegana ou todas as outras coisas que a pessoa faz na vida. Gente, é número 1 de risco de câncer. Pesquisa no livro. A carne nossa de cada dia. Já que a Cristal não veio aqui falar comigo, eu falo com você em casa. Se você não vai me manipular, Ju. Não tem problema, mas procura uma ajuda médica, pô. Nutricional. Não é fácil, não é pra qualquer pessoa e não é pra quem não tem conhecimento. Nesse país, conhecimento é caro e todos nós sabemos disso. Eu fico feliz que, por exemplo, você distribui a marmita e ensina pessoas. É isso. Cristal, é isso. Então como é que você tá dizendo que a gente não se importa com as pessoas? Não, Cristal, é uma forma que a gente se importa mais com os animais. A gente se importa com todo mundo. Ô, Ju, não tem mais ou menos importante. A gente quer justiça social pra todo mundo. Na minha visão. Pros pobres e pros animais. Na minha visão, você negar a opção da pessoa ser onívora é você se importar sim mais com os animais. A gente quer dar educação pra ela poder ter a opção de ser ética. Mas a educação é caríssima. Se então a gente trabalha em cima da educação. Você sabe quantas pessoas sabem ler e escrever nesse país, Cristal? Infelizmente, essa sua conversa é linda no mundo fantasioso da Cristal. O mundo fantasioso é o seu, que você tá falando um monte de mentira aqui, né, Ju? Cristal. A situação dos trabalhadores da indústria pecuária. Exatamente. Os trabalhadores da indústria pecuária sofrem. Você frequenta fazenda, Rafa? Os trabalhadores da indústria pecuária. Você sabia que a média salarial. Vocês sabiam que a média salarial no campo é maior do que na cidade? R$1.800 muito mais digna, é o que ganha um abatedor e ele desenvolve um monte de transtorno mental e um monte de problema de trabalho. É uma das indústrias que mais causa problema de trabalho. Inclusive na agricultura, você sabe, né? Na comida que você come. Vai jogar... Vai matar bicho todo dia, Ju. Herbicida e pesticida lá. Vai matar bicho todo dia. Cortar a garganta todo dia, Ju. Herbicida e pesticida que causa problema da saúde. O quarto tema é: quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano. Prazer, Oi, tudo prazer. bem? Qual que é seu nome? Tatiana. Tatiana, eu vou dar o play pra você. Ok. E vou te lembrar que o tema aqui eu tô querendo colocar que nós, pessoas onívoras, cuidamos muito bem dos animais. Isso não é verdade, né, querida? Não é mesmo. Os animais são trancados, inclusive, para não ter músculo, eles são presos em ferros, que sem se mexer. Eles nascem para morrer. Antigamente, os animais andavam nas fazendas, comiam, tinham vida. Eu fui criada em fazenda. Meu tio chamava pelo nome os animais na hora de dormir. Então, eles eram recuados para ir dormir, eles tinham vida, acordavam cedo e iam viver. Então, eles procriavam quando eles queriam, não eram obrigados a procriar. Então, é impossível você dizer que eles são bem tratados. Não são bem tratados. Desculpa, você me repete seu nome? Tatiana. Tatiana, olha, me desculpa, mas eu vou precisar falar. O que eu vejo é que parece que você reflete o filme da Disney na pecuária. Não, de jeito nenhum. Porque a sensação que eu tenho é que você humaniza tanto os animais, você traz tanto esse seu sentimento humano, que é digno, Tatiana, tá? Compaixão o nome disso, mas você joga tanto que você reflete as suas dores, o que você sentiria se você tivesse toda a vida importa. E, Tatiana, a ciência comprova que o bem-estar animal, que inclusive é uma ciência, traz conforto térmico, traz... Isso não é verdade. Tá. Desculpa, tiraram você, Tatiana. Existe uma planta chamada Ora pronobis que tem a mesma proteína da carne, então as pessoas não precisam do animal. Olá, tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Qual que é seu nome? Oberon. Oberon tava explicando pra Tati que existe uma ciência, é uma ciência, tá? Não é uma coisa que eu criei, que eu acho, nada disso, que chama bem-estar animal. Essa ciência traz pra dentro da pecuária uma vida mais digna pra esse animal. E por que eu falo isso? Porque diferente dos leões, que também são predadores do alto da cadeia alimentar, nós, graças a Deus, temos um raciocínio. Tá. E a gente consegue fazer com que esses animais de produção vivam a vida digna de ser vivida, no sentido de que eles podem sentir ter o menor dano possível, sentir menos dor possível. Meu nome é Oberon, eu tenho 41 anos, eu sou professor de yoga, eu sou vegano há 20 anos. Eu tô aqui para defender os animais e essa é a minha causa de vida, e é isso. Ju, vou só começar dizendo que eu nunca comi carne na minha vida, tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 41, eu sou vegano há 20 anos e eu moro na roça. Eu moro no meio da pecuária leiteira. E desde que eu sou pequenininho, eu transito entre arames farpados.
né? A farpa é um instrumento de gerador, né? A farpa. Se não seriam linhas lisas, mas são elementos de gerador. Esse é um exemplo bem pequeno, né? Fato aqui. Bem pequeno. Bem pequeno, mas é um símbolo. Se a gente for observar, então, a relação da vaca, né? Além dela ser inseminada, ela ser apartada, o bezerrinho ser apartado dela, a gente vai ver nisso sofrimento emocional, a gente vai ver isso acontecendo. Ô, Berão, você quer falar sobre isso? Porque não é bem assim, né? Mas eu queria, só um detalhe. Pode continuar, por favor. Fazendo um parênteses no que você fala o tempo todo, e talvez a gente fuja um pouquinho do tempo, mas eu acho importante pontuar, você fala muito de cadeia alimentar, do topo da cadeia alimentar. Uhum. E a cadeia alimentar, lá na quinta série, quando a gente estuda, a gente sabe que elas são divididas em três graus, níveis tróficos, né? Então, o primeiro são os produtores, então são vegetais, fungos, bactérias. O segundo são os consumidores, que são divididos em 3 grupos. São os herbívoros, que comem do primeiro grupo. O segundo são os onívoros e carnívoros, que comem os herbívoros. E o terceiro desse grupo é o topo da cadeia alimentar. O terceiro nível trófico é os decompositores. Mas nesse segundo nível trófico, a gente vai observar que o ser humano está no 2,2. Ou seja, ele jamais alcançaria ou se aproximaria de topo da cadeia alimentar. Topo da cadeia alimentar se caracteriza por aqueles que não têm um predador natural. Se a gente for peladinho lá para a savana, a gente vai ser destruído, porque a gente tem predadores. Então, usar a falácia de que nós somos topo da cadeia alimentar é muito ruim. Muito. Ô, Berão, desculpa, mas... Desculpa, mas é que o seu argumento, ele parece ignorar a questão da racionalidade, entendeu? A gente não precisa, por exemplo, ter garras e nem, sei lá, caninos. Que eu tô falando de ciência, né? Não, mas quando a gente coloca... não precisa ter garras nem caninos pra caçar, porque a gente tem cérebro, a gente raciocina. O que isso fez da gente, por exemplo? Construir arco e flecha, conseguir caçar e sobreviver. Justo. Desculpa, só um segundo, só pra eu terminar. Então, quando você coloca isso, eu entendo, é uma questão da escola, né, que você tá falando de aprender e tudo mais, que a gente aprende isso na escola, mas você está negando a parte óbvia da situação. A nossa diferença entre o predador, por exemplo, que não tem outros predadores, e nós, é que nós raciocinamos. E a gente conseguiu sobreviver por conta disso. E por nós raciocinarmos, a gente deveria, inclusive, aquilo que a gente chama pra gente de que nós somos seres que sentem, né? A gente o tempo todo está diminuindo os animais por eles não sentirem. Não, ninguém diminui os animais. Eu não diminuo. Geralmente a gente faz isso, né? Por exemplo, quando você diz que eles servem, né? Eu não sei o termo que você utiliza, mas que eles têm uma função de servir o ser humano e tal. Sim, a gente mas eu acho isso muito ele. digno. Desculpa. Pra visão da cultura vítima, agrícola, que eu também amo, viu, gente? Tô falando aqui só por uma forma de realmente debater com o Berão, também vai gerar mortes e não por isso entendeu? Não é uma questão de... A gente usou a nossa inteligência para explorar. Fato é que a gente desenvolveu uma pistola pneumática que vai atingir o centro do cérebro. Mas você gostaria que não tivesse desenvolvido? Porque, deixa eu te falar, no mundo real, essas coisas iam acontecer. A gente ia continuar fazendo esses animais, produzindo esses animais. O custo disso... A pistola pneumática é para que ele seja abatido de forma indolor. Você deveria, mais do que ninguém, proteger isso, defender isso. Disso, mas ao invés disso, Berão, desculpa, você escolhe negar a realidade e num mundo onde... Sabe o que é a realidade? Você escolhe ser vegano e você tem o direito de escolher ser vegano. Na minha realidade, você faz parecer que o animal não existe. O animal de produção tá lá, gente. Ele precisa ser abatido de alguma forma. Então, vamos escolher uma forma sem dor? Ju, na minha realidade, a realidade que eu busco é um no mundo real, sim, é um mundo de agroecologia. No mundo sabe? de 92% da sociedade brasileira, sim. Onde exista justiça social, sabe? Porque a gente sabe que é no setor da pecuária que existe o maior índice de trabalho análogo à escravidão. Mas isso tem que ser punido. Claro. Por favor, Berão, não me coloque no lugar de alguém que por comer carne topa isso. Eu acho isso legal. Jamais, gente. Isso tem que ser crime. A realidade na vida das pessoas no entorno dos abatedouros é de estupro, é de roubo, mas isso é crime, de morte. Berão, pelo amor de Deus. Mas independente se existe isso uma roda teoria. A teoria do elo, já ouviu falar? A teoria do elo. Porque se você for em alguma comunidade, também vai ter gente sendo estuprada. O que você quer fazer com a comunidade? Você já ouviu a teoria do elo? Você tem que resolver os problemas sociais, gente. Vocês estão colocando exemplos pra colocar dentro da agropecuária de criminais e de criminosos. Isso é muito feio na de Revolução falar. Verde, nos anos 60... Isso é muito baixo. Vocês estão indo pra um nível muito baixo. Desculpa, Berão, você não pode falar que por conta da pecuária tem estupro. Eu só consigo falar com você se você
me permitir falar, tá? Então, assim, na Revolução Verde, nos anos 60, a gente teve um boom do latifundiário, né? O boom da tecnologia no campo. E a gente desempregou muitos seres humanos. A gente sucateou. Claro que pena. Essas pessoas tiveram que buscar um lugar, na verdade, nas periferias, né? Um lugar que não tem acesso e assistência do Estado. Hoje a gente tem todos os problemas, inclusive violência policial, a gente tem todos esses problemas, operações terríveis, injustas, chacinas, mas existe um lugar que nasce isso. E é justamente quando você tira aquele pequeno produtor... É na nossa relação com o animal? 70%... Desculpa, Berol, não. Desculpa, você está colocando os problemas da sociedade, de humanos na agropecuária. De pessoas horríveis. Porque gente, quem comete crime é gente ruim, tem que ser preso, tem que ser punido. É um sistema. Você falou em algum momento do capitalismo. Oberon, por favor, quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano, porque a gente aceita que a realidade do mundo... são pessoas que comem carne e a gente tenta fazer com que esses animais tenham uma vida mais digna. Ju, Oberon, quem come carne financia a pior indústria que existe no planeta. De forma nenhuma. Você dá conforto térmico, água e comida na hora que esse animal precisa. Se ele fica doente, você dá saúde pra ele. Você cuida dele. Tráfico Se esse humano. animal quebra a perna na floresta, ele é comido primeiro. Se esse animal é idoso, ele é comido primeiro. Gente, na nossa pecuária, a gente garante bem-estar animal. Violência contra a mulher no campo. Animal que não tem bem-estar, não produz bons produtos, não produz leite o suficiente, não tem boa carne. Isso é comprovado cientificamente. Inclusive, pesquisem sobre cortisol. Animal com cortisol alto não é bom nem para o produtor, porque não gera lucro. No final das contas, o produtor precisa de ganhar dinheiro e pagar esses empregados. No final das contas, o produtor quer lucro. O sistema quer lucro. Oberon, obrigada, viu? Oi, Ju, prazer. Carol, Carol, tudo bem? Prazer. Um play aqui pra você, No início Carol. do programa, você falou que você estudou sobre veganismo, as definições, tudo mais, né? Pra conhecer um pouco melhor. Claro, com certeza. Não, você definiu super bem. Eu queria saber se você estudou o que é especismo. Eu sou Carol Carvalho, tenho 36 anos, sou especialista em queijos e laticínios veganos. Eu tô aqui hoje para poder trazer informações para as pessoas que estiverem assistindo sobre o tema de veganismo, que muitas vezes é tão estigmatizado, e também, né, a questão da carne. Eu sei o que vocês chamam de especismo, porque eu nunca tinha escutado... Fala a sua visão, o que você acha que é? Vocês igualam a questões, por exemplo, raciais, porque vocês colocam o especismo como se a gente tivesse alguma superioridade entre com outras espécies. A gente se acha uma espécie superior a outras. É mais ou menos por aí, né? O termo especismo... Se você quiser sim, o termo especismo, ele vem justamente para a gente não colocar os animais que a gente julga inferiores a gente, né? Nesse patamar. A gente visa colocar os animais no mesmo patamar de direitos do que os seres humanos. Mas eles... Desculpa, Carol, mas é porque os animais são muito diferentes da gente. As pessoas com síndrome de Down são diferentes de você, e aí? Mas são seres humanos, Carol, eu não posso separar. Então, é o especismo, é isso, bingo. Não, o especismo, não, calma, a definição do especismo é isso, você define a pessoa diferente de você como inferior, subjugada, que tá aqui pra te servir, e não é essa a intenção do veganismo. O veganismo justamente entra pra gente trazer a palavra especismo, que as espécies a gente implica em estarem todas nas mesmas condições de direitos. Vou te dar um exemplo, eu vi uma palestra esses dias, em que... Mas você não quer que eu rebata só antes o especismo rapidinho? Eu vou concluir essa bem rapidinho. Mas você já tá 1 minuto, então corre, vai. Não, mas você falou junto, então a gente tá falando igual, vamos lá. Não, eu não falei, não. Eu vi uma história em que... eu vou comparar pra você a questão do especismo. No campo lá dos judeus, tinha um guarda em que viu o outro guarda pegando as crianças pelo cabelo assim forte antes de dar um tiro na testa delas e jogar na vala. O outro guarda virou pro outro guarda e falou assim: olha, eu não quero que você faça isso com elas, não. Pega elas de um jeito, né, como se diz, o bem-estar antes de morrer. E aí, é o que você traz de bem-estar, porque pra mim, quando você fala... Meu Deus do céu, eu Carol. vou... Não, a visão do especismo é essa. Gente, o animal, ele não é... Você não é superior, Ju, a um boi ou uma vaca. Entenda isso. Não é porque você julga que você Carol, tem um raciocínio diferente do dela, que você... Desculpa, senão você pode matar um bebê, você pode matar... superiores aos animais, sim. E é por isso... Tá. E é claro que nós somos, Carol, Por quê? porque nós temos raciocínio lógico, Carol. Então, a pessoa que não tem, por exemplo, raciocínio lógico... Porque existem pessoas que não têm, elas são inferiores a você? Independente
se elas têm doenças ou não. Seres humanos são seres melhores não. Ela falou o que ela acha, são seres melhores, gente. Melhores no sentido da racionalidade, Carol, de jeito que gente, é muito difícil os animais. Você querer me colocar nisso também prova que você tá aqui pra comprovar a sua causa e sair andando. Você não veio aqui conversar comigo. Então, de novo, Carol, deixa eu te falar. Não, eu vim provar nós somos que seres não tem melhores como eu no te convencer, no né? sentido Porque da racionalidade. E o que eu posso fazer enquanto um ser racionalidade é escolher o amor e não a dor. Enquanto um ser racional, diferente dos animais que não raciocinam, eles têm ciência, eles sentem dor, eles sentem eles não têm racionalidade, eles não têm noção do ambiente que eles são, nada disso. Não e o tem. estudo bem-estar animal comprova isso, Carol. Tanto é que a gente dá pra ele conforto térmico, saúde, comida, coisa que a natureza não dá, tá? A natureza não é essa natureza fofinha. Ou posse. Ó, vamos lá, rapidamente. Só que teve um ponto de discordância ali, que falou de especismo, tava da hora e tal. Mas o lance aqui é que não é sobre os animais estarem no mesmo patamar, no mesmo nível do ser humano. É só de você não arrastar o animal pra baixo da linha de consideração moral. De a vida dele ser descartável, um mero objeto. Pedro, só sobre o tema. Tá. Eu só queria fazer um ponto sobre aquilo, mas sobre o tema que você falou. Bom, sobre o bem-estar De animal. cuidar. Qual que é a expectativa de vida de uma vaca? Eu acho que 20, 30, 20 anos. Com quantos anos ela é batida na indústria? Depende, mas de corte, você diria 2 anos. Pronto, cara. Isso é cuidar do animal, cara. Pedro. Isso é cuidar do animal, cara. Gente, desculpa. Ele vive 20 anos, aí você mata ele com 2. Aí você fala que isso é o ciclo natural e que você tá cuidando do bicho. Mas o ciclo natural é de 20 anos. Você acha mesmo que essa presa vaca na natureza viveria 20 anos, Pedro? Não teria alguém, você sabe, mas ela nem... Não... Gente, a única substituição Gente, da galera, pecuária é a natureza, gente. Desculpa, vocês vão pôr esse animal aonde? E a natureza, de novo, não é esse lugar lindo da Disney que vocês tanto falam. Mas essa A vaca lá é presa fácil. Qualquer coisa que aconteça com ela, ela é a primeira a morrer. Então, deixa eu te falar uma coisa. Natureza seria pior. Esse aqui é o bingo. Cara, você já foi quase todos os argumentos que a gente escuta contra o veganismo. Todos Mas esses... o que tem a ver, Pedro? Desculpa, você porque... fazer isso é bobo, porque não é bobo. eu tô aqui pra são falar esses sobre o argumentos que eu você acredito. tá usando pra defender Pedro, o sobre bagulho, o que eu tá estudo. ligado? Eu estudo bem-estar animal, gente eu também amo. Mas o fato de você ser tão contra a produção, que é a realidade do mundo, Pedro, sabe o que isso faz? Gente é contra isso não ajuda ninguém. A gente é isso contra a só piora. exploração. Isso não ajuda a melhorar as práticas. Você não nos ajuda. Claro que porque ajuda, a gente, cara. de O agro é a forma maior nenhuma, organização criminosa desse país, cara. Você não O ajuda agro em tá aí nada. As acabando melhores... com o mundo, com o meio ambiente, com os animais, com Essas os frases de seres efeito não humanos. fazem diferença. O que faria diferença, Pedro, é você entender que a sua ajuda, talvez a sua melhora, a sua fala, vamos melhorar isso, vamos melhorar, melhoraria a vida de verdade do animal. A minha ajuda é virar a converter um monte de vegano, cara. Não é assim que você vai converter. Tem um monte de gente virando vegano por causa do meu trampo, velho. O quinto e último tema é: a proteína animal não tem substituto. Pode ir. Houve consenso. Tudo bem, querido? Prazer. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ju, eu me chamo Guilherme Abomai. Gui, prazer. Posso Prazer, chamar de claro. Gui? Prazer. E vamos lá, então. Nossa Senhora. Fala, galera. Eu sou o Gui Abomai, tenho 36 anos, sou vegano há 4 anos, sou atleta profissional de fisiculturismo e também nutricionista. E eu tô aqui pra quebrar os mitos de que vegano é fraco. Posso te contar uma coisa já. Diga. Eu, obviamente, não sou profissional de nutrição, tá? bom. Mas eu tentei fazer o melhor esforço que eu podia pra trazer aqui as minhas pautas. Então, talvez nesse tema, eu preciso colar um pouquinho dos estudos que eu juntei pra poder te passar. Mas Tá bom, o que sem eu quis problemas. dizer, basicamente o que eu quis dizer com essa questão é que, na minha opinião, não existe um substituto único para proteína animal. E, obviamente, considerando todas as outras quatro temas que a gente abordou até aqui, tá bom? Tá bom. Ju, essa é uma grande oportunidade pra gente quebrar vários mitos, e um dos maiores mitos do veganismo é relacionado à alimentação. Primeiro, a gente precisa parar de ver a carne como proteína. Isso é ensinado na escola, inclusive na escola de nutrição. Ela tem proteína, né? Ela tem proteína, ela tem vários outros nutrientes ali, e a gente precisa ver
não só o animal como uma fonte dessa proteína, porque essa proteína existe em todas as plantas, existe em todo o reino, e a gente tem que ver a nutrição não com pequenos alimentos, mas de uma maneira global, porque ela é rica e é nutritiva e a gente não come só um tipo de alimento, ou não deveria, né? Então a gente precisa comer várias coisas ali para formar uma nutrição nutritiva, né? Como o nome diz. Não, eu concordo com você, eu acho que isso é possível sim, com os vegetais. Já falei que eu não sou contra, deixando bem claro, a dieta vegana, eu só acho que ela tem que ser uma dieta feita com acompanhamento, porque hoje a nossa sociedade, só por isso, tá? Não mas por todas você, por exemplo, as dietas deveriam ser. Deveriam, mas eu tô falando assim, em uma situação em que a grande parte da população sabe que se ela comer arroz, feijão, uma carne, uma salada no prato, ela vai se manter estável e bem. A carne no prato, ela é um excesso. Vegana, ela necessariamente, por exemplo, uma questão não da sua, eu imagino que você tome outras coisas porque você é fisiculturista. Sim, sou atleta profissional, inclusive. Isso, você é fisiculturista. Então, eu tô falando assim, só da parte da dieta vegana, você precisa suplementar com relação à dieta? Como atleta, eu suplemento, e as pessoas que não são atletas, elas suplementam B12, porque justamente o gado é suplementado com B12. E o ponto que eu quero colocar... Uma coisa, você sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tipo assim, o B12, ele não transfere assim do gado pra gente, não é assim que acontece. É de uma maneira endógena, a gente alimenta o gado com essa proteína, com essa vitamina, e a gente consome essa carne, e essa carne é rica nessa vitamina, e existe muita deficiência. B12. Gente, cada gado vai ser suplementado e com existe muita gente onívora com problemas de B12 também. Cálcio, não é por conta disso, tá? Porque e aí eu vou recorrer novamente a um estudo que eu vi, é um estudo meta-análise. Meta-análise quer dizer que foram vários estudos analisados e, por exemplo, 90% dos veganos suplementam B12. Isso é uma coisa que todo mundo aqui, né, não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe. E quantos onívoros suplementam B12? Depende. Aí depende da área. Eu vi que tem estudos que mostram de 2,5% Ju, cuidar da saúde é essencial pra todo mundo, Ju. Não, mas eu concordo com você. Eu só tô tentando mostrar aqui pra você que apesar de concordar que você pode sim, gente, ninguém tá negando, você pode sim ser muito saudável. Não, você não pode, você é muito saudável com uma dieta integral, com certeza isso acontece. Você precisa de ter conhecimento, não pode ser uma coisa pros cocos, sem ajuda, sem uma... alguém que saiba que fosse algum amigo, que fosse alguém que realmente pode ajudar. Não faça isso da sua cabeça, porque isso pode te subnutrir. A carne na nossa dieta, ela é um excesso. Se a gente pegar e consumir as calorias necessárias da nossa dieta, a gente vai cumprir essa questão da proteína. As pessoas se preocupam muito com a proteína porque isso é uma coisa mercadológica. Todo mundo, Guilherme, Gui, mas todo mundo quer oferecer proteína. Mas o feijão tem proteína, as leguminosas têm proteína, os cereais têm proteínas, tudo tem proteína. O seu Zé trabalha 10 horas por dia, ele chega em casa, ele só quer comer. Ele não então quer não ter que fazer funciona você debater vegano. Isso dizendo que ele precisa comer carne por causa da proteína. Não é que ele precisa, ele sabe que se ele comer a carne, o arroz, a salada dele, ele tá tranquilo. Ele não precisa se preocupar em suplementar B12. Como com a dieta natural. Às vezes ele precisa suplementar B12, Ju. Ela precisa, gente. 90% dos veganos Ju, é natural B12. Porque a gente não tem mais contato com as bactérias. É por causa disso, é por causa da nessa evolução a gente precisa suplementar. Existem comunidades no mundo que não tem acesso a nada, nem supermercado, nem nada. Onde que essa pessoa vai suplementar B12 se o mundo se tornar bom, Ju, vegano? Eu tô falando de você, Ju. Tô falando da pessoa que tá assistindo a gente ali. A gente tem que trazer o veganismo, não. A gente tem que trazer informação para as pessoas que vão no supermercado. As pessoas vão comprar carne no supermercado, vão comprar feijão no supermercado. E desculpa, eu não me preocupo só comigo. Quando eu falo isso, eu juro por Deus, eu estou me preocupando com a população. Tem muita gente que passa fome e tem problemas. População, não de mim. Eu não tô eu aquilo, até porque é uma questão mais egoísta. Hoje quem tá tendo acesso à informação é quem tá assistindo a gente, Ju. Beleza. Obrigado, Ju. Valeu. Rafa, você de novo. Voltei. Posso trocar? Você que manda, Rafa. Próximo eu vou. Vem. Só uma pergunta. Aqui, ó. Broderagem vegana. Oi, Ju. Qual é seu nome? Prazer, eu sou Alisson Augusto. Alisson, prazer. Você tem um sorriso gentil. Eu tava observando, você é uma pessoa que parece muito gentil. Sim, eu tento ser, né? Meu nome é Alisson Augusto, eu sou vegano há 6 anos, não como carne há 12. Eu sou empresário, filósofo moral, professor. Eu vim aqui para defender os animais porque acredito que eles merecem a nossa dignidade e respeito. Eu sou de Porto Alegre, também, né? Sou gaúcho. Eu passei por toda a situação de uma aculturação por meio do gauchismo como todo, né? Da cultura,
fartura de tu tá pilchado, chimarrão, churrasco e tudo mais, né? Ai, bom. E ainda assim, não, era bom, realmente era bom, só que a gente não vira vegano por conta do sabor, claro. Né? A gente vira vegano porque a gente começa a olhar esses animais não mais como mera propriedade humana, né? Mas assim, voltando pro tópico... Essa questão do sabor é por isso que, por exemplo, vocês não se importam em chamar o hambúrguer de soja, por exemplo? Não nos preocupa, porque a hambúrguer é basicamente a definição de um disco. Ele tá falando sobre formato salsicha, é outro formato. A gente geralmente se refere àquilo para poder fazer uma alusão a alguma coisa que a gente já conhece Mas antes você não da gente acha ser que, por exemplo, vegano. a indústria vegana também tem o interesse de vender, chamando assim? Claro, qualquer indústria tem interesse de vender. A indústria pecuária tem interesse de vender tudo, inclusive Perfeito. às custas de sofrimento e morte desnecessária. Não, a gente aqui... eu vou ter que, você já sabe que eu discordo, né? Eu não vou ficar voltando no outro tema, eu sei que sim, mas é desnecessário. Consegue concordar o fato de que essas 30 pessoas que estão aqui não precisam de carne, estão triunfando? Só que os industrializados veganos são muito piores nutricionalmente do que a nossa carne, que só precisa de carne, Tu tá atribuindo a nós uma recomendação de consumo industrializado. Ninguém tá fazendo isso. Eu não falei isso. É o que tu dá a entender. Eu só falei Ju, que tu os tem que ser ultraprocessados veganos, assim como ultraprocessados tu tem mais de 6 milhões de seguidores. Eu acredito no teu potencial de informar as pessoas adequadamente. Tu é, pra mim, o exemplo pra muita gente. Eu te acho uma pessoa extremamente carismática, dócil, bacana. Obrigada. Fico feliz de ver aqui que tu não é uma pessoa, aquele meme na internet, super, sabe, meu pai é vegano e tal. Dá pra ver que, de fato, é um personagem que tá ali e que, na verdade, tu tem um coração muito enorme. Não, né? não é um personagem. Eu só não sou um meme ambulante. Não, tu não é um meme ambulante, mas Jamais. é um personagem porque vende mais e tu sabe, tu tem que vender, tal como a pecuária tem que vender, tal como a indústria dos plant foods ali também tem que vender. A grande questão... Que eu realmente não sou um personagem, mas vamos ater aqui, tá? Eu não sou um personagem, nem no meu Instagram, eu sou porque eu quero falar daquilo que estava sendo dito antes. Tu tava pintando veganos como indivíduos que precisam suplementar, senão não é saudável, é mais difícil. É provado. Sim, isso é provado, tal como é provado por estudo Enani em 2019, que 40% da população brasileira tem deficiência de B12. 40 não, Enani depende 2019. da região. Eu avaliei Enani esse 2019. estudo, depende da região. Vai de 2% a 40%. De acordo com o Enani, em 2019 é de 20% a 40%. Tu vai me dizer que 20% a 40% do brasileiro é vegano? 2% a 40%. Não é. Eu olhei esse estudo e depende da região. E qual é o estudo sobre veganos? Só que um detalhe importante que o Alisson, ele omite. 2% a 40% é totalmente diferente de 90%. 20 a 40%. 90% de veganos suplementam porque eles precisam. E graças a Deus você suplementa. O fato de tu ter... Mas, gente, a sociedade que não tem acesso a essa suplementação, a esse conhecimento, ela não vai suplementar. O que tu deixou claro? Que tu tem preocupação. Você sabe os problemas que a B12, que a falta da B12, a falta da suplementação pode trazer? Ju, com certeza você sabe, claro que eu sei. A grande questão é que a gente tá falando de suplementação aqui. Mas e a pessoa que não tem conhecimento e nem acesso? Vamos falar assim, preocupação com a população brasileira. A gente tem o sal iodado no Brasil desde 1953 para combater o bócio endêmico, que é uma doença quase totalmente erradicada aqui no Brasil. A gente também tem a farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Se a B12 é um problema de suplementação para o brasileiro, não apenas para o vegano, então eu espero que tu, como influencer, como uma voz vocal em nome do povo brasileiro, adote essa perspectiva que a gente tenta trazer aqui. Bora suplementar B12 na alimentação do brasileiro também. Pode ser? Pode fechar comigo isso? Vamos pelo povo brasileiro. Não me faz. Pelo povo brasileiro. Não me faz. Porque se tu realmente se preocupa com as pessoas, tu vai defendê-las, vai defender a saúde delas, não apenas dos veganos. Peraí, se acalma, só um minuto. O Alisson tá defendendo o estudo que ele trouxe. Eu vou mostrar pra vocês um estudo que mostra que de 2 a 40% das pessoas que têm uma dieta onívora precisam suplementar B12, ou seja, é um número muito menor. Eu vou dar espaço aqui pros meus colegas, porque dá pra ver que tu não tá preocupada em realmente ajudar o povo brasileiro. Mas na hora que você só fala e você sai, Alisson, mostra que você não tem como argumentar contra o óbvio, contra os 90%. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Beta? Beta? Sim, eu sou da Argentina. Argentina. E moro no Brasil há muitos anos. Também é uma cultura de muita carne, né? Muita. E eu há 30 anos não como nada de carne. Eu sou a Beta, tenho 49 anos. Há 30 anos que eu não consumo nenhum tipo de carne e sou vegana há 7 anos. Sou advogada, professora de yoga, coach. Nasci na Argentina, mas escolhi o Brasil para morar. E estou aqui para provar que é perfeitamente possível você viver sem explorar os animais e que isso é benéfico para eles,
pra gente e para o planeta. Como foi para você, assim, você se transformou como? Muito fácil. Quando eu vi o que acontecia, não sei se você conhece alguns dos documentários, argentinos, Dominion, tem muitos, né? A Carne Fraca, que mostra a realidade. Todos no YouTube vocês podem achar. Carne e Osso, que mostra a realidade dos trabalhadores Na verdade, é mostrado os cortes que vocês selecionam, né, Beta? Porque a realidade eu vivo diariamente. Eu sei que a realidade não é a realidade que muitas vezes vocês postam na internet. E por que não mostram? Quando vendem um pedaço de carne, por que não mostram como foi produzida a carne? Eu mostraria se fosse o meu. Eu não teria problema em mostrar. Mas eu acho que o YouTube ia censurar, quem conhece de carne, não ia censurar? Só pra te contar, inclusive, hoje em dia, quem conhece de carne sabe que mostrar a carne, e quem entende vai saber que aquela carne vale até mais pela qualidade que ela foi, pelo bem-estar do animal ao longo da cadeia. Você mostraria o momento do abate? Se fosse o meu frigorífico, sim, não teria problema nenhum. E você acha que iam permitir na publicidade? Aí é uma pergunta de achismo, não sei te responder. O YouTube ia censurar. Aqui, agora, a gente pode ver de onde vou pegar os alimentos que eu vou almoçar. Podemos ir numa horta e podemos ver. Questão do YouTube. Eu tô falando o seu almoço eu não posso mostrar como você, porque desculpa, o YouTube ia censurar. Você perguntou, Ju, você mostraria? Eu tô falando pra você que se eu seguisse todas as regras, porque tem, eu não sei se você sabe, mas tem uma inspeção sanitária muito importante pra assegurar a nossa alimentação, a nossa segurança alimentar. Um médico veterinário é destinado pra isso. Tanto é assim que tem pus no leite. E a legislação brasileira não tem pus no leite. Não tem pus no leite. Isso é uma mentira. É mentira? E por que existe uma lei? É mentira. Beta, deixa eu te contar uma coisa. É tão importante que esse médico veterinário exista porque o nosso país depende da agropecuária. E se a gente tem esse tipo de problema no sistema como um todo, isso impacta a nossa balança comercial. E aí, de novo, voltando pro dinheiro que vocês sabem, até a indústria vegana quer ganhar, a gente se importa com isso pela segurança alimentar. Eu não falei nada até agora. Olha, o vegano se importa com o Brasil, se importa com as pessoas, se importa com os animais. Os veganos, se importam com as pessoas, com os animais e com o planeta. Justamente por isso, a gente quer ter outro sistema alimentar mais eficiente, mais amoroso com as pessoas, que alimente muita mais quantidade de pessoas. Beta, eu me importo com os humanos, com o planeta. Deixa eu terminar a minha ideia. E eu não quero mudar o sistema alimentar. A gente não precisa criar artificialmente animais que não deveriam estar. E a gente não precisa deixa terminar a minha ideia. Não precisamos, Ju. Você falou, o ser humano tem raciocínio. Você tem a capacidade todo dia de não compactuar com isso. Eu tenho a capacidade de tratar esse animal da melhor forma possível, Beta. Qual é a diferença entre você e um boi? Qual é a diferença entre você e uma vaca? Beta, a proteína animal não tem diferença, Ju, é que você pode escolher... Eu já expliquei a diferença que eu acho que a gente tem pro boi, Beta. Vamos para a pergunta. A proteína animal não tem substituto, na minha opinião. Esse é o tema, mas... Você viu um fisiculturista, nutricionista... Mas qual é? Educadamente dele, Beta. Porque o que eu faço de análise... Você falou que a proteína animal é superior? Isso falou? Não, eu disse que a dieta vegana, pra mim, não soa natural quando é necessário que 90% dos veganos suplementem, por exemplo. É um exemplo, Beta. A carne que você compra no supermercado é natural? Sim, a carne do Como natural? Como chegou até o supermercado? De forma natural? Não tô entendendo onde você quer chegar. Envolvida em plástico? Isso é natural? A carne, o produto carne é um produto só. Natural? Agora o produto está na vegano natureza ou está no supermercado? É cheio de produtos. No hambúrguer de soja tem 30 Mas o supermercado é um âmbito natural? É um hábitat natural? É um hábitat natural, um supermercado? Mas nada é natural na nossa terra. Exatamente! A carne é natural. Concordamos. Não, mas então, como já é natural. O estado da natureza... Não concordamos. A carne é natural. Não. O que não é natural é o seu hambúrguer de soja. Não, que tem 30 ingredientes ou mais. Dá uma olhada. Quero voltar. A gente não está aqui para defender o hambúrguer de soja. Não é para isso. A gente está para dizer que o ser humano tem a capacidade de escolha. E que na hora que você... Claro que faz. Ju, na hora que você vê o que acontece nos matadouros, a maioria das pessoas não escolheriam isso. Por isso que a indústria não mostra isso. Você já foi ou você só assistiu documentários? Claro. Já vi. E fui em santuários. Eu vi as duas coisas. Venho da Argentina. Eu sei o que acontece nos santuários. Foi no santuário. Ou seja, gente, e o que acontece nos matadouros. Na Argentina é igualzinho que aqui. Beta, é a mesma coisa. Eu falei pra você, eu deixaria as pessoas verem, porque se fosse o meu frigorífico, ele seguiria todas as regras. Fala! Eu não tenho frigorífico. Mas você tem essa empresa que te patrocina, não tem? Eu tô te falando Você tem contato com eles? Você perguntou de mim. Eu só estou te falando isso. Eu não vejo problema. Eu te proponho. Vamos semana que vem na sua fazenda e mostramos como você mata um animal? Vamos!
Vamos! Vamos, topa! Os nossos animais são muito bem criados. Semana que vem, vivem uma vida digna. Semana que vem eu faço uma e comida eles vegana. uma função na terra que o veganismo jamais vai conseguir cumprir. Vamos, alimentar uma população com nutrientes de qualidade. Com Minas Gerais, vamos! Vamos! Valeu, Beca. Foi muito melhor do que eu pensei, foi muito bom conversar com eles, ouvir eles. Eu acho que a gente tem pouco tempo, né, pra falar de um assunto tão importante. Pesquisem, façam uma pesquisa de vocês em casa. Eu acho que também acreditar na gente aqui, nós somos seres humanos, nós todos cometemos erros. Faça a sua pesquisa. Se você for decidir ser vegano, onívoro, essa decisão tem que ser sua, tem que ser uma opção sua. Nós vivemos num país livre. Tome cuidado com a sua família, sempre com a saúde da sua família, com a sua, com o do seu filho. É legal que você observe tudo em volta, porque uma dieta, ela não envolve só um gosto, uma vontade, envolve inúmeros fatores genéticos. Enfim, você tem que se adequar ao seu. Então, se você puder, se você tiver condição, procure. Se você não tiver, eu realmente não indico que você seja vegano. Mas é isso.